Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. Quinta-feira é o dia do nosso estudo bíblico online. Nós estamos estudando sobre as bases da fé cristã, ou as bases da nossa fé, como nós falamos ao longo deste ano. A partir da semana passada, começamos a aprender um pouco mais sobre a doutrina do inferno. E nós compartilhamos na primeira lição os seguintes pontos: o que é o inferno, o que a Bíblia diz sobre o inferno, o que significa inferno e como é o inferno. Estaremos estudando hoje a segunda lição, dando continuidade deste tema, e nós vamos compartilhar os seguintes pontos nesta noite. O diabo governa o inferno, Deus está presente no inferno, onde fica o inferno? E por último, como é o castigo no inferno? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo tem nos permitido aprender mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, renova a nossa comunhão, nos dê sabedoria e inteligência, que o Teu Santo Espírito venha estar falando conosco através desse estudo e que Teu nome venha ser glorificado e exaltado. Obrigado por essa rica oportunidade que nós temos em aprender mais a respeito do Senhor, da Tua Palavra e também a respeito das coisas do reino do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Esse é o texto que nós escolhemos para a base do nosso estudo, né? Com esse tema sobre a doutrina do inferno. E é um texto que claramente vai falar sobre isso. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus para nós nesta noite: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muito bem, meus irmãos. O livro de Apocalipse, como nós falamos na semana passada, é uma revelação dada pelo Senhor Jesus ao apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Pátimo, a respeito das últimas coisas. No texto que nós lemos, João faz uma distinção entre os que estarão eternamente com o Senhor, isto é, no céu, e os que merecidamente estarão separados da glória de Deus no inferno. Constratando com os vencedores, o versículo 8 descreve as pessoas vencidas pelo pecado, que se recusaram a crer em Jesus como seu Salvador, e o seu destino, segundo o texto que nós lemos, é o lago de fogo, isto é, o inferno. Bom, uma das crenças mais populares acerca do inferno é a de que Satanás é o rei e o governante do inferno. Porém, o ensino bíblico é exatamente o contrário disso. Satanás e seus anjos não governam o inferno.
Na verdade, ele próprio será sentenciado ao tormento eterno no lago de fogo, segundo Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo de número 10. O inferno não é um lugar que foi criado para servir de império para o diabo, para o reino de Satanás, mas para servir como um lugar de castigo para ele e seus agentes, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo de número 41. No inferno, Satanás não poderá atormentar ninguém, muito menos ser governante daquele lugar, pois ele mesmo estará experimentando um terrível castigo. Então, aquela cultura que nós crescemos, né, e às vezes até a gente via nos desenhos animados, né, quando um personagem, né, no desenho animado caía nas profundezas do inferno, estava lá o diabo, né, com aquele garfo, né, rabo pontudo, atormentando lá aquele personagem, mostrando que ele governa o inferno, ou governará o inferno. Isso nada mais é do que cultural. Biblicamente, a palavra de Deus nos ensina que ele também sofrerá o castigo eterno e será atormentado terrivelmente e eternamente neste lugar que a Bíblia chama de inferno. Se o diabo não governa o inferno, quem governa? A resposta para isso, por mais que seja chocante para alguns, principalmente aqueles que não têm maturidade espiritual, a resposta é uma só: Deus governa todas as coisas, inclusive no inferno. Como que é isso? Nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus ele é onipresente. O texto bíblico que confirma esse ensino é Salmos 139, versos 7 a 12. A questão é que nem sempre a presença de Deus em todos os lugares é uma presença de amor. Por exemplo, o céu é um lugar maravilhoso, porque Deus está lá com todo o seu amor, com todo o seu esplendor e com toda a sua glória. Porém, o inferno é um lugar terrível, porque Deus está lá em toda a sua ira. Céu, Deus está lá com seu amor, com sua glória. Inferno, Deus está lá com toda a sua ira. Sim, Deus ele está presente no inferno. E como dissemos, o governa com toda a sua ira. A Bíblia confirma essa afirmação em Hebreus, no capítulo 10, nos versos 30 e 31, quando o autor de Hebreus ele diz o seguinte: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um outro texto que confirma também essa questão, a onipresença de Deus e o governo de Deus com toda a sua ira, inclusive no inferno, ou especificamente no inferno, está em Apocalipse, no capítulo de número 6, versículos 16 e 17. João, ele registra o seguinte: e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Ou seja, como dissemos, através da sua ira, Deus se faz presente também no inferno. Um grande mistério a respeito do inferno é sobre a sua localidade. Durante a Idade Média, surgiu o entendimento de que o inferno ficava em algum lugar abaixo da terra ou nas profundezas da terra. Porém, definitivamente, a Bíblia não nos relata nada sobre a localização do inferno. Tudo que sabemos é que ele existe, mas não sabemos onde ele fica. E isso é um mistério de Deus, um mistério que está na palavra de Deus e que não nos foi revelado. Sobre o castigo eterno, precisamos entender que não se deve tomar de forma exclusivamente literal as figuras que retratam o tormento do inferno nas Escrituras. Muitas vezes os símbolos são usados na Bíblia para descrever algo incompreensível
à nossa capacidade humana, ou seja, aquilo que a gente não consegue entender. Então a Bíblia usa de símbolos para trazer essa informação. Porém, apesar da linguagem ser simbólica, a realidade do inferno será ainda mais terrível do que os símbolos descritos na palavra de Deus. Um exemplo disso é a própria expressão de Jesus ao dizer que no inferno o seu verme não morre e o fogo não se apaga, segundo Marcos no capítulo 9, versículo de número 48. Como falamos na semana passada, essa é uma clara referência ao vale de Inom, servindo de figura para o tormento no inferno. Jesus usa essas palavras, o seu verme não morre e o fogo não apaga, para mostrar para aquele povo na época como seria o sofrimento no inferno. É uma figura simbólica, é uma palavra simbólica, mas que naquela época as pessoas puderam compreender, ou pelo menos perceber como seria então o tormento do inferno. Embora a Bíblia não descreva os detalhes da punição dos ímpios de acordo com seus pecados, ela nos descreve de forma geral como será essa punição. E de forma bem resumida, nós podemos organizar essa descrição da Bíblia em relação à punição da seguinte forma. Primeiro, o castigo no inferno é a exposição da ira de Deus. Deus é amor, porém Deus também é justiça, Ele é fogo consumidor. Certamente essa condenação é a mais terrível que possa existir. Segundo, o castigo no inferno resulta em terrível dor. Para os irmãos terem ideia, somente no Evangelho de Mateus, Jesus descreve pelo menos 6 vezes os ímpios chorando e rangendo os dentes sobre o castigo no inferno. Mateus capítulo 8, versículo 12, Mateus capítulo 13, versículo 42 e 50, Mateus capítulo 22, versículo 13, Mateus capítulo 24, versículo de número 51 e Mateus capítulo 25, versículo de número 30. O inferno, ele será terrível, né? Será uma dor terrível, conforme a própria informação dada pelo Senhor Jesus. Terceiro, o castigo no inferno é consciente. Durante o estado intermediário, isto é, o período em que os mortos aguardam a ressurreição de seus corpos para o dia do juízo final, os ímpios são afligidos terrivelmente em suas almas, estando eles conscientes. Isto é um ensino claro da palavra de Deus, quando Jesus ele fala na parábola entre o rico e Lázaro, onde o rico estava no inferno, sofrendo terrivelmente de forma consciente, no estado intermediário, aguardando a ressurreição do corpo no dia do juízo final, enquanto Lázaro estava descansando no Senhor, e ali a palavra de Deus usa seio de Abraão, que é chamado também o céu, né? No caso ali o estado intermediário, aguardando a ressurreição do corpo. A parábola, né, do rico e Lázaro está lá em Lucas, no capítulo de número 16, versículo 19 ao 31. Depois de terem seus corpos ressuscitados, os mesmos ímpios serão condenados ao inferno, em estado final. Lá sofrerão tanto em seus corpos, como também em suas almas, pelos seus pecados, segundo Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo 11 ao versículo de número 15. Quarto, o castigo no inferno reflete a separação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ensinou que os ímpios ficarão na perdição eterna. Abre aspas, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo de número 9. O castigo no inferno implica que o condenado será excluído eternamente, permanentemente da presença de Deus em graça e amor, não tendo comunhão com o Senhor. Se por um lado o castigo no inferno mostra essa terrível separação entre o condenado e Deus e a sua glória, por outro lado mostra também uma difícil união. No inferno,
o ímpio habitará para sempre com Satanás e seus anjos. Segundo Mateus capítulo 25, versículo 41 e Apocalipse no capítulo número 20, versículo 10 e o versículo de número 15. Amém, meus irmãos? Nós encerramos assim então a segunda parte do estudo sobre o inferno. Recapitulando, nessa noite nós compartilhamos os seguintes tópicos: o diabo governa no inferno? Deus está presente no inferno? Onde fica o inferno? E, por último, como é o castigo no inferno? Na próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos estudando a terceira parte dessa importante doutrina sobre o inferno. Que Deus nos abençoe nessa noite. Fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.